Bom, quero trabalhar com vocês hoje em cima de dois textos. Abra sua Bíblia, por favor. 2 Reis, capítulo 6, verso 1 a seguir. Nosso primeiro texto, a palavra de Deus diz assim: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Por que nós não vamos ao Rio Jordão? Lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. E Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. E foi com eles. Foram a Jordão e começaram a derrubar as árvores. Quando um deles estava cortando o tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. E o homem esticou o braço e pegou. Quero trabalhar com vocês sobre o propósito e a paixão de Deus, trazendo o tema de nunca perca a sua paixão. Quando nós olhamos para esse texto e olhando para a vida de Eliseu, nós sabemos que Eliseu fez muito mais milagres esplendorosos, esplêndidos, mais rico de detalhes. E quando nós olhamos para esse texto, é um texto onde nós temos essa citação e simplesmente acaba e não se fala mais no que está acontecendo. Mas isso me fez refletir muito sobre algo que eu quero trazer para vocês. Olha que o texto começa trazendo alguns insights para nós. Ele diz assim, que eles estavam todos ali num lugar onde de costume eles se reuniam. E aí um dos servos chegam ali para Eliseu e faz uma constatação. Ele diz assim: como você vê, o lugar onde nós estamos nos reunindo ficou pequeno. Então, por que todos nós não vamos até o Jordão e cada um de nós possa cortar as árvores e um tronco e ali nós façamos um lugar maior para nos reunir? Então, olha o que o texto está falando aqui e muita similaridade com o que nós estamos vivendo. Nós não precisamos simplesmente fazer propaganda ou algo do tipo. Todo mundo pode ver, não é verdade? Nós estamos recebendo muitas pessoas têm se entregado para Jesus, muitas pessoas têm se arrependido dos seus pecados, Próximo domingo, vamos começar o nosso culto às 10 horas da manhã. Então, nós não precisamos ficar falando, simplesmente todos podem ver. Só que olha o que acontece aqui. Eles falam de unidade. Olha o que o servo diz. Observe que isso não veio do líder, veio de um servo. Ele diz assim: por que cada um de nós não vamos até o Jordão e cada um corte uma árvore? Olha só, está falando de cada um fazer um pouquinho, Não está falando assim: ô Juliano, vai lá e faz sozinho, depois a gente desfruta junto, Ele não está falando: Lucildo, vai lá, pega a sua muleta aí nessa recuperação da cirurgia e arranca umas árvores lá, amplia o lugar aqui para que todos possam ser beneficiados. Não, ele diz assim: por que não vamos todos? Por que cada um não faz o seu? Por que cada um não corta uma? E ali a gente aumenta, faça um lugar maior, para que a gente continue se reunindo, para que a gente continue desfrutando daquilo que nós estamos vivendo. E eles vão. E o texto fala que enquanto eles estavam indo lá, um dos rapazes está ali fazendo ali a sua parte, ele está cooperando, Ele está ali em unidade, ele está em êxtase, todo mundo focado, fazendo a mesma coisa, e de repente se escuta um grito: meu senhor, caiu, era emprestado, e agora? E Eliseu, de uma forma bem sucinta, ele chega e ele faz uma pergunta clara. Ele não pergunta: o que você estava fazendo? O que você fez errado? O que você não prestou atenção? Por que aconteceu isso? Ele faz uma pergunta: onde afundou? E ele diz: foi ali. E o texto diz que ele vai, ele corta um galho e ele chega, passa o galho ali por cima da onde o ferro do machado tinha afundado, e o ferro começa a flutuar. E ele diz: estique a sua mão e pegue. E por que eu estou falando para vocês de paixão?
Observa que estava todo mundo vibrante, apaixonado. Estava todo mundo vendo o que estava acontecendo. Todo mundo desceu junto. Aquela alegria, cada um se doando, cada um fazendo, cada um entregando. E de repente, um perde a sua arma. Ele perde aquilo que fazia ele cooperar. Agora eu quero que você entenda. Eu vou contar um exemplo que aconteceu comigo, que vai deixar mais claro para você. O que o pastor está falando de machado, não é verdade? De árvore, né? Olha que loucura. Quantos aqui já se apaixonaram alguma vez? Levanta a mão aí. Quantos aqui se apaixonaram, né? Olha que interessante. Sabe quando você está apaixonado, você fica bobo, né? Vocês sabem, já contaram isso para vocês, não é verdade? Diferente de amor. Amor você decide amar todos os dias. Agora, quando você está apaixonado, você faz loucura. E eu me lembro que quando eu estava aqui em Bauru, fazendo um curso, aqui no Senai de injeção eletrônica, né? Trabalhava com carros antes da minha conversão. E eu estou aqui um dia, né? E ali eu estava num momento love com a Lari, né? Ela queria muito namorar comigo, eu não estava querendo muito, não é verdade? E aí, mensagem, ó, na época não era o WhatsApp, gente, era SMS. Não que a gente seja velho. Tecnologia tem avançado muito rápido, né? E aí ela me manda um SMS assim, né? Tô com dor de garganta. E aí eu tava aqui em Bauru, no meio da aula, né? Aí eu falo assim: sério, toma algum remédio? Não tem nada para você tomar? Ela: eu tô sem carro e aqui não tem um remédio. Aí eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer? Peguei o carro, saí no meio da aula, fui embora, cheguei na farmácia, né? Aí eu perguntei para ela: qual remédio você costuma tomar? E aí ela: eu tomo um anti-inflamatório, pode ser um básico, né? Um nimesulida, alguma coisa assim. E eu compro o remédio, né? E aí eu vou lá, toco a campainha dela. Ela não esperava isso, eu estava apaixonado, né? E aí ela abre a porta e eu, aquela cara de paisagem, né? Assim, seu remédio, né? Para sua dorzinha de garganta, né? Tá aqui. E aí o tempo passou, né? A gente casou. E aí eu estava lá digitando meu livro, né? Que eu ia lançar, e aquela loucura: apaga capítulo, apaga parágrafo, escreve de novo, apaga, escreve de novo. E aí ela do meu lado, assistindo uma série, ela fala assim: amor, uma dor de garganta. Aí eu falei: levanta, vê se no armário tem algum remédio. Aí, olha aqui, eu sei que vocês não fazem isso, estou falando de um erro meu, que Deus teve que me tratar nisso. Mas olha o que acontece. Quando a gente está apaixonado, a gente faz loucura. E assim, quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente está engajado, não é verdade? A gente dá tudo e não espera nada em troca, né? Não tem hora, não tem tempo ruim, não tem obstáculo, não tem dificuldade, não falta força, né? Olha a loucura desse servo. Ele, para ir com todo mundo, ele não tinha nem um machado, ele pegou emprestado, né? E ali ele viu que ele perdeu a arma dele, ele perdeu a força dele, ele se desespera, ele fala: meu Deus, era emprestado, meu Senhor, e agora? Como é que eu vou continuar podendo ajudar? Como é que eu vou poder me doar? Como é que eu vou poder fazer isso? E a nossa vida com Jesus é assim, né? E ainda mais hoje, né, com a internet, todo mundo relativizando tudo, né? As pessoas falam: você é igreja, né? Você nem precisa ir a uma, afinal, você pode assistir na sua casa, no sofá, né? Você fica ali, você pode assistir 10 cultos ao mesmo tempo, você escolhe. Se a palavra não estiver muito legal aquele dia, se o louvor não tiver na unção aquele dia, você passa para o lado, escolhe outro culto, começa a assistir outra coisa, né? E fica tudo tranquilo ali. Mas, na verdade, nós nunca fomos dispensados biblicamente, nem por Jesus, do ajuntamento dos santos. Nós nunca fomos dispensados da eclesia, que é a igreja de Cristo, é o corpo, né? Nós nunca fomos ali dispensados dessa ação. Nós nunca fomos dispensados do ato de servir a Jesus, de se entregar como noiva, né? Nós nunca podemos afirmar isso. E aí a grande questão é essa: a gente se entrega para Jesus, nós estamos todos apaixonados, estamos ali todos, e todo mundo indo junto, e de repente um perde o machado. E aí o seu machado pode ser uma frustração, pode ser uma decepção, pode ser uma palavra atravessada, pode ser um problema no casamento. E aí você perdeu o machado, e aí você começa a dar aquela desengajada. E aí você brigou com o amigo, e aí a sua amiga comprou o sapato que você queria, e aí são coisinhas, e o machado cai, e a gente perde a ação.
E a gente perde o brilho, a gente perde o foco. Né? Aí tem aqueles que são mimimi demais. Aí o problema é com o João, mas aí a Maria toma as dores da Maria, não é verdade? Aí começa aquela loucura. E aí a gente fica sem o machado. E aí está todo mundo fazendo, acontecendo. E aí você começa a sentir um peixe fora d'água. E aí, se você não age rápido, como o texto diz, aí você começa a se acostumar com isso. Aí você começa a agir por conveniência. Às vezes o seu trabalho começou a te demandar muito, não é verdade? Às vezes você sempre foi duro, pediu para Deus te abençoar, e aí Deus te abençoa, Deus te dá dinheiro. Aí o Deus é o dinheiro, não é mais o Deus que você pediu o dinheiro, não é verdade? Tantos casais que nós aconselhamos: Jesus, me dá um filho, Jesus, eu quero um filho, Jesus, eu preciso de um filho. E aí Jesus dá um filho, e aí o filho vira o Deus do casal. Não é verdade? O maior milagre vira o seu Deusinho. Eu preciso passar no vestibular, eu já não passei no passado. E aí, veja, não tem nenhum problema estudar, não tem nenhum problema ganhar dinheiro, não tem nenhum problema ter filho. A grande questão é quando nós nos apaixonamos por outras coisas. E aí nós começamos a fazer loucuras, e loucuras não mais por Jesus, mas por outras coisas. O bem-estar, a saúde. Sempre fui gordinho, agora que eu dei uma shapeada, né? Eu vou me apaixonar pela academia, né? É o hormônio daqui, é o hormônio de lá. Na verdade é um procedimento daqui, é um procedimento dali, é uma terapia daqui, é soroterapia de lá, não é verdade? E aí a gente se apaixona por isso. E aí o machado afundou e a gente nem lembra mais de onde ele caiu. Só que observa o texto que Eliseu, ele é muito radical com o que precisa ser feito. Quando ele exclama, ele fala: meu Senhor, eu perdi o ferro do machado, afundou. E aí ele faz uma pergunta: onde afundou? É a grande resposta que você precisa dar para você. Onde é que afundou a sua paixão? Onde é que afundou a sua arma que te engajava, que fazia você fazer loucuras por Jesus, que fazia você fazer loucuras de amor por Jesus? O pessoal até te taxava de bola, o bobão, está apaixonado, e estava mesmo. Aí agora você continua bobão, só que apaixonou por outra coisa. Na verdade a gente apaixona por outra coisa. E aí a gente nem lembra mais onde está, e o tempo passa. Só que o texto fala que tem que ser imediato. Eu perdi, eu me frustrei, eu me decepcionei, eu me desiludi, eu fiquei doente, perdi isso, perdi aquilo, fui difamado. Cada um tem um machado que afundou. Mas a grande questão é: onde foi que afundou? Onde foi que você perdeu o brilho? Onde foi que você perdeu o êxtase? Onde foi que você perdeu a pulsação? Onde foi? A carreira? O marido, a esposa? O que aconteceu? Onde afundou? Essa é a grande resposta que nós precisamos dar para nós mesmos hoje. Isso representa 70%, 80% dos cristãos. E veja, não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado você ficar triste. Não tem nada de errado você se frustrar. Não tem nada de errado você se decepcionar. Nós somos seres humanos, nós temos emoções. A grande questão é: essa frustração, essa decepção, ou essa troca de paixão precisa ser encerrada. O texto é claro que o acidente de percurso não pode ser algo que vai te impedir de continuar, te paralisar. E é isso que nós precisamos entender. Só que o próximo texto que eu quero ler com vocês seria algo extremo, seria final, onde obviamente eu e você não devemos chegar. Porque enquanto nós estamos aqui, nós pedimos: Senhor, né, o machado afundou, aconteceu isso. E o texto mostra que de forma sobrenatural Deus usa o homem de Deus para devolver aquilo que você perdeu, para que você não seja impossibilitado de continuar servindo. Agora,
Abra sua Bíblia, por favor, em Juízes, capítulo 16, a partir do verso 18. A palavra de Deus diz assim: quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjulgá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão te atacando. Ele acordou do sono e pensou: preste atenção, que isso é o que pior pode acontecer com um cristão. E quando Sansão acordou e pensou: eu sairei e me livrarei como sempre, ou como todas as vezes. Mas ele não sabia que o Senhor tinha o deixado. Observa que Sansão, ele tinha um propósito muito claro, tinha um propósito estabelecido. Ele deveria ser aquele que liderasse Israel, ele deveria ser aquele que iria libertar o povo dos filisteus. Por isso Deus o deu uma unção de uma força sobrenatural, para que ele conseguisse enfrentar e derrotar todos os inimigos, né? Por isso ele era nazireu, e ele tinha alguns votos, mas não quero me ater nisso, mas sim no fato dele flertar com o que o Senhor disse que não era para ser flertado. Ele tinha uma das direções claras: você não deve se relacionar com os filisteus. Logo, ele não entendeu o recado, e ele arrumou uma amante filisteia. E veja, às vezes eu e você somos assim. A gente procura outras paixões, e nós começamos a flertar com aquilo que nós sabemos que não agrada a Deus. Nós sabemos que nós estamos flertando com aquilo que Deus reprova. Nós sabemos que Deus não está se agradando, né? E aí, você é uma pessoa amargurada, você tem dificuldade com isso, ou você é uma pessoa explosiva, e aí você entende que você não deve flertar com isso, mas continua flertando. Você é uma pessoa que tem problema com qualquer tipo de vício, e aí você não deve flertar com isso, logo você se enfia em lugares que vão te levar a flertar com isso. E aí nós temos os cristãos se envolvendo e flertando com milhares e milhares de coisas, com paixões, levantando amantes no lugar de Deus. Só que o que acontece com Sansão é assim: ele se apaixona pela Dalila, ele se apaixona por uma filisteia, e aí ela desde o começo, ela sempre deixou as intenções claras. Só que lembra que eu falei que quando a gente se apaixona a gente fica bobo? Sansão ficou bobão. E aí ela falava assim: viu, qual é o segredo da sua força? E aí ele contava uma mentirinha para ela, e aí logo ela ia lá, fazia o que ele falava e chamava os filisteus: vem, ele me contou o segredo dele. E aí os filisteus chegavam e logo ele derrotava todo mundo. E passaram algumas vezes fazendo isso. E aí, vocês sabem como que é uma paixão, não é verdade? Ela sempre vai pedir um pedacinho a mais. E aí ela falou: ah, você está brincando com o meu sentimento, você brinca, você zomba de mim, você nunca vai me contar. E aí ele conta para ela. E aí, né, como o diabo faz com a gente? Colocou para deitar no colinho dela, fez carinho para ele dormir. O texto diz que ela colocou ele para dormir no colo dela. E depois que ele dormiu, ela corta as tranças de cabelo e ela chama: pode vir, porque agora ele me revelou todo o segredo. E aí ela fala: Sansão, acorde, os filisteus estão te atacando. E o texto diz que ele se levantou, pensando como seria das outras vezes, mas ele não sabia que Deus tinha o deixado. Eu fico imaginando ele levantando e tentando pegar o que ele fazia com facilidade, e aí já não conseguia mais soltar, e aí já não conseguia mais derrubar, e aí quando ele viu, ele já estava preso e com os 2 olhos vazados.
E aí o que era para ser um cumprimento de propósito na vida dele, porque ele flertou com o que ele sabia que desagradava a Deus, o machado dele caiu lá atrás. Ele poderia ter falado: Senhor, o meu machado caiu, me ajuda. Mas ele continuou. Isso acontece com nós, cristãos. Eu fiz uma vez, não deu nada. Eu fiz outra vez, não aconteceu nada. Eu fiz mais uma vez, não aconteceu nada. Não vai acontecer nunca comigo. E eu faço outra vez, não deu nada de novo. Até que chega uma vez que a gente nem percebe, mas que o Senhor já não está mais com a gente. E essa é a pior desgraça que acontece na vida de um cristão, quando ele fala que é cristão, mas Cristo não está mais com ele. Mas veja, eu estou falando que isso aqui é um caso extremo. Como eu disse, a maior parte dos cristãos ainda estão na parte que o machado afundou. É tempo de arrependimento, é tempo de falar para Deus restaurar o fervor, restaurar a paixão, restaurar o êxtase, restaurar o fervor, o amor das primeiras obras. Só que quando acontece isso, o texto continua agora no capítulo 16 ainda, mas no verso 28, Sansão sabia que o machado não ia voltar mais para ele. E ele faz uma oração de arrependimento, mas ao mesmo tempo de despedida. Ele diz assim: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Deus, eu te suplico, dá-me a força pelo menos mais uma vez, para que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais ele estava se firmando no templo, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, e disse: que eu morra com os filisteus. E em seguida ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre todos os líderes e sobre todo o povo que estava ali. Assim, na sua morte, Sansão matou mais do que na sua vida. E aqui nós aprendemos sobre a vontade permissiva de Deus. Eu sei que às vezes vocês escutam que Deus é amor, que é tudo lindo. Não é só isso. Ele é justo na mesma proporção que Ele ama. Se você está flertando demais com o que te afasta de Deus, pare, enquanto ainda é tempo. Porque talvez quando você cair em si, você vai se dizer cristão, mas Cristo não vai estar mais com você. Ainda é tempo de falarmos assim: Senhor, o meu machado caiu, onde eu tinha força caiu, né? Eu não percebi enquanto eu estava batendo, por causa da minha rotina, quando eu deixei de ter tempo com o Senhor, eu não percebi que o machado ficou bambo, eu não percebi que o ferro estava escapando, ele escapou. E se a sua oração for sincera, como foi a daquele servo, de uma maneira sobrenatural, Ele vai fazer voltar para as tuas mãos. Só que a vontade permissiva de Deus para Sansão foi: você vai cumprir o teu propósito, mas não da maneira que deveria ter sido, porque você flertou com o que você deveria ter se afastado. Então, a minha oração e o meu desejo essa noite é que você peça para o Espírito Santo não deixar você a perder a paixão, o primeiro amor por Jesus, o amor das primeiras obras, um tempo de alinhamento com Cristo. E se você está flertando com algo, algum tempo, que você sabe que Deus desaprova, não se vanglorie porque você fez 1, 2 ou 3 vezes e nunca deu nada. Porque sem você perceber, o Espírito Santo, ele é muito cavalheiro, muito educado, ele vai se retirando da sua vida. E aí mais tempo ou menos tempo, você não vai ter percebido, como Sansão. E você vai tentar fazer a mesma coisa. E aí você vai perceber que não deu. Porque
o Senhor vai ter o deixado. Então é tempo de você olhar agora para você. Como eu disse, o grupo era grande, todo mundo estava vendo, está acontecendo, Deus está movendo, o lugar está pequeno, vamos lá, vamos continuar, Deus está se manifestando, vamos cada um fazer a sua parte, cada um derruba uma árvore, vamos lá pegar os troncos, vamos fazer um lugar maior, vamos nos doar, vamos estar engajados, vai continuar acontecendo. De repente pode acontecer comigo, eu fiquei triste, pode acontecer comigo, eu fiquei bravo, pode acontecer com você, pode acontecer com ele, com qualquer um. Só que o texto é claro e não dá margem nem para interpretação. Caiu, não, onde caiu? Caiu ali, então pera, estica o seu braço e pegue. E o texto diz que o homem pegou, e a história acaba. O que significa? Nada vai justificar você perder o seu machado, você perder a sua força, e você perder a sua arma. E se perder, prontamente reconheça, e o Senhor de forma sobrenatural vai devolver nas tuas mãos. Mas não leve para um caso extremo como Sansão, que o que era para ser o propósito se tornou o algoz. Enquanto a equipe de louvor sobe, eu quero que você reflita nisso. Eu usei o exemplo do meu casamento porque às vezes a gente não percebe. Olha que loucura, eu saí no meio da aula, eu rodei 100 quilômetros para comprar um anti-inflamatório. E aí depois, dá uma olhada no armário, talvez tenha um remédio lá. E assim a gente se converte, está apaixonado por Jesus, e aí isso e aquilo, aí depois, qualquer coisa serve, isso aqui tá bom, é para Jesus, tenho coisas mais importantes para fazer, deixa o machado lá afundado, depois eu vou dar a desculpa que eu não fiz porque afundou o machado, não é verdade? Eu delego a culpa, eu sou bom nisso, mas o Senhor, essa noite Ele quer alinhar o seu coração, Ele quer alinhar o seu propósito, Ele quer levar você de volta ao amor das primeiras obras, o primeiro amor, a paixão por Cristo, que seu coração possa pulsar por Jesus, que você possa entender que Jesus, Ele não quer ser o primeiro na sua vida, Ele quer ser o único, que você possa romper com suas idolatrias, que você possa romper com seus vícios, que você possa romper com as suas seitas, que você entenda que Jesus não divide a sua glória, não divide o seu senhorio com ninguém, que você possa essa noite renunciar a tudo quanto você se apaixonou, que não seja Jesus, que você possa pedir para que Ele devolva os machados, o machado para sua mão, e eu acredito que Ele vai devolver vários machados aqui essa noite. Eu acredito que Ele vai devolver a sua força, a sua alegria, a sua felicidade. Eu acredito que Ele vai devolver o seu prazer em adorá-lo, em servi-lo. Eu acredito que Ele vai alinhar o seu coração, que Ele vai ampliar a sua visão outra vez. Eu quero que você feche os seus olhos aí onde você está.